Eu acho que o desafio das franqueadoras é ajudar os seus franqueados a pensarem melhor. Porque eles vão se engajar por motivos próprios. Por isso que é uma coisa mais horizontal. E eu não estou querendo dizer assim, tudo é lindo, maravilhoso. Não. Eu acho que o tema do protagonismo, do papel das partes, continua fundamental. Franqueador pensa estratégia, franqueador pensa modelo de negócio, franqueador pensa modelo financeiro, franqueador pensa marketing, franqueador contrata os melhores advogados, contrata consultorias para dar suporte, enfim, e franqueados executam no ponto de venda essas estratégias de uma maneira mais alinhada, porque não dá mais tempo da gente perder energia com atritos desnecessários. O que eu vejo, Vitor, e aí trazendo para o mundo concreto, é muita rede discutindo muita coisa com seus franqueados, gastando um tempo, uma energia e perdendo tempo de go-to-market, perdendo tempo de colocar um produto mais ágil no mercado e atender uma demanda, e gerar receita, gerar valor, gerar prosperidade. Então, eu tentei trazer um pouquinho dessa essência do franqueador, do que a gente chamou do Agile Franchise, tem muito a ver com esse processo dele pensar, ajudar os franqueados a pensarem, que eles desenvolvam convicções alinhadas. E aí passa por um outro tema que a gente não pode deixar de colocar aqui na nossa conversa, que é a cultura, a propósito da franqueadora, né? A sua razão de existir. Você pergunta para um monte de franqueado, eu não sei qual é a missão, visão, valores. Tá lá na tela, lá na sala do presidente. Não é isso. É um conjunto de crenças que norteiam computadores, né? E é um processo de construção quase que diário, né? Perfeito. Eu acho que isso se encaixa muito quando a gente fala de seleção de franqueado, que hoje uma franqueadora não pode mais se dar ao luxo de colocar qualquer dinheiro para dentro, mas colocar o dinheiro das pessoas certas, né? Porque muitas vezes a franquia ela é vista como o primeiro pé no empreendedorismo, né? Quando você não tem muito know-how, você entra com um modelo de franquia porque vai ter todo esse suporte, mas muitas vezes a pessoa não tem essas competências necessárias para tocar o negócio. O que você acha sobre essa seleção de franqueados no sentido de qual que é a melhor forma de fazer uma boa seleção? Ô, Vitor, essa é a segunda pergunta do bilhão já. Nós tínhamos combinado que só podia ter direito a 3 perguntas difíceis e eu nem tenho a resposta, tá? Brincadeira à parte aqui, mas vamos fazer uma reflexão junto com a sua audiência e eu e você aqui. Primeiro, eu vou dar um dado de contexto que eu acho importante para embasar a minha opinião. Há 5 anos, a Praxis Business realiza uma pesquisa de benchmark com franqueadoras, não franqueados, tá? Só franqueadoras respondem. E essas franqueadoras são ou fundadores ou diretores, ou seja, é um nível que tem uma visão estratégica, tá? Para responder. E é um questionário de 2 horas, os franqueadores ficam bravos para responder, mas depois eles recebem um relatório cruzando as respostas de todas essas marcas com uma regra. A gente não cita o nome das marcas, a gente dá confidencialidade, por isso elas participam. Só que essa última edição, que foi em 2019, a gente não atualizou em 20, porque não dava para comparar. A gente fez pesquisa em 20, tipo gestão da crise, sobrevivência, está cobrando royalties, está cobrando, a gente fez uma... A gente entendeu que o contexto era diferente. Sim. Mas vamos basear na pesquisa de 2019, que foi a 5ª edição anual, e todo ano a Pequenas Empresas e Grandes Negócios publica na revista impressa e no site. A gente pergunta, Vitor, há 5 anos, e esse ano de 19 foram 128 franqueadoras que responderam, com 252 franquias em média cada franqueadora. Portanto, franqueadores parrudos. Perguntamos qual é a maior dificuldade para você gerenciar a rede. Há 5 anos, o top 1, o número 1 de maior dificuldade respondido por franqueadores é perfil de franqueado. Então, acho que vem em linha com a sua pergunta. Aí eu vou parar esse raciocínio e vou desenvolver um outro raciocínio e aí vou chegar numa conclusão que nós, na Praxis Business, que eu vou falar na primeira pessoa do singular e nesse caso do plural também. Além de ser conselheiro de algumas empresas, eu acabo sendo contratado por grandes empresas para fazer mentoria para executivos que assumem posição de franchising. E aí tem aí umas 5 empresas no Brasil que acabam identificando em mim um potencial para ajudar essas posições, esses C-levels. Né? Então eu fui contratado para fazer mentoria para um diretor de expansão de uma grande marca, de uma grande empresa franqueadora. Ele tinha experiência em varejo, lojas próprias e não tinha experiência em franquia. Como o tema era expansão, eu trouxe para esse processo de mentoria, eu trouxe alguns executivos de expansão que vivenciam expansão no dia a dia, que vendem franquias, que fazem plano de expansão. E aí, um deles, que é um sujeito brilhante, cuja faz expansão em média de umas 80 franquias por ano, e essa marca tem umas 700 franquias já de serviço, falou assim, Adir, olha,
A gente até hoje não sabe qual é o perfil ideal. Essa empresa tem mais de 40 anos. A gente até hoje não sabe. A gente sabe o que a gente não quer. Por que eu estou fazendo esse ponto? Acho que a gente tem que fazer uma leitura bem criteriosa quando eu digo que, pelo 5º ano seguido, é um problema apontado pelos franqueadores. E eu já falei isso em outras oportunidades, nos conselhos que eu frequento eu digo também. Eu costumo dizer o seguinte: franqueador, vamos parar de reclamar do perfil. Perfil está posto, está dado, perfil está lá na feira de franquias, perfil acessa teu site. Claro que você tem que fazer uma avaliação da ficha cadastral, se tem algum problema, né? Enfim, não estou dizendo que você aceitar qualquer pessoa. Porém, o perfil não vai vir pronto. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco para o jogo uma responsabilidade para os franqueadores desenvolverem mais o perfil. Claro que tem um alinhamento de cultura, poxa, que é um pouco do que esse executivo falou assim, a gente já sabe o que a gente não quer. Então os caras falam assim para mim, tô pegando 1 milhão, tô investindo e não tô nem aí o que vai acontecer, eu quero multiplicar meu retorno. O cara fala assim, não, essa é uma empresa de serviço, essa é uma empresa de educação, essa é uma empresa que isso é importante. Então você está desalinhado com a nossa essência. Onde que eu quero chegar? A gente cada vez menos fala de perfil ideal, abandonamos assim, a coisa do perfil ideal, e a gente tem falado do franqueado de alta performance. Quais são os comportamentos desse franqueado de alta performance? E como é que nós, franqueadores, podemos ter consciência de quais são os principais comportamentos que ele tem e os que ele não tem, as competências que ele tem e os que ele não tem, e as que não tem eu preciso desenvolver. Exemplo, finanças. Não é do domínio do brasileiro, em geral, ter conhecimento de finanças. Nas minhas estatísticas, e não tem nada de oficial aqui, 90% odeiam finanças, 5% mentem que gostam de finanças e somente 5% gostam de fato. Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação de dizer o seguinte, esse franqueado precisa entender que ele é um empresário, que ele tem um fluxo de caixa, que ele tem um demonstrativo de resultado do exercício. Ele não precisa amar, mas ele precisa entender um pouco mais. E aí, se ele entra para a rede e não entende, o franqueador começa a reclamar, mas o cara não entende que tem que fazer uma compra, tem o CMV. Ele não vai entender. Então, o ponto que eu estou trazendo, Vitor, e essa é a nossa tese, é parar de reclamar do perfil. Tem alguns elementos que você consegue perceber, esse destoa. Agora, você entrou, você vai desenvolver. E aí o desenvolver é fazer aí, a gente está trabalhando numa ferramenta para isso, esse é o nosso pensamento no futuro, com parceria com o MIT, que a gente está pensando num assessment para mapear e ajudar, né? Ajudar a identificar, fazer uma autoavaliação e dizer o seguinte, olha, ele tem essas características e faltam essas. Qual é o ponto? Então a gente tem uma responsabilidade de desenvolver o perfil, claro, esses franqueados precisam querer ser ajudados. Então, claro, não dá mais para ficar reclamando de perfil e não preparar. Pensar em ter uma universidade corporativa com uma série de trilhas, né? Pensar em ter um suporte adequado. Então, veja, se eu tenho uma universidade corporativa, se eu tenho um suporte adequado, eu posso fazer mais o processo do franchising ágil lá, eu tenho um grau de cultura melhor, tenho um grau de preparo melhor. Faz sentido? Faz muito sentido. E tem 2 pontos aqui que eu queria conversar, deixa eu anotar para não perder. Mas assim, eu acho que a questão que vem mais à tona agora é... Você, dentro desse treinamento da franqueadora, você acredita que é melhor potencializar os pontos fortes dos franqueados? Assim, a franqueadora identificou que tem um match junto com o propósito do franqueado e franqueadora. Os dois estão aptos a trabalharem juntos, não esquecendo o perfil ideal. Você acredita que esse franqueado ele tem que potencializar as suas qualidades ou tem que equilibrar os seus pontos fracos com os seus pontos fortes? Eu vou responder baseado numa pesquisa científica do Clifton, que é um cara que tem uma metodologia, na verdade a Gallup representa, né, que chama-se Gallup Strengths Finder. Clifton Strengths Finder, como se fosse o localizador de pontos fortes, o identificador de pontos fortes. Tá? Eu e meus sócios lá na Praxis Business, a gente preenche, nós fazemos o nosso assessment baseado nos pontos fortes. Eu estou simplificando aqui, é uma metodologia que tem 34 pontos fortes, e que ele mapeia os 5 principais. E a tese, e eu concordo, que você é muito forte nesses 5. Né? Então, assim, provavelmente, eu não vou conseguir na escala dos 34, o que está no 28, 29, se você me der um intensivo, eu vou ficar 5 anos, talvez eu não vá conseguir desenvolver. Sim. Então, eu acho que é uma perda de tempo muito grande. Então, essa é uma tese, vou dizer, científica. Qual é a minha tese como CEO, como empresário, como gente que lida com gente, que tem que aprender a lidar com gente? É o seguinte, né, primeiro vou falar na primeira pessoa do singular, eu faço o exercício gigantesco de identificar quais são os meus pontos fracos ou vulnerabilidades. E já os reconheço, pelo menos alguns eu já sei, né? Eu já não nego, né?
Alguns eu tenho consciência. Se você chamar minha esposa para esse podcast, talvez ela vá falar muitos mais pontos fracos, mas vamos ficar só nos que eu acho que eu sei que eu tenho. Porque eu estou brincando com isso, né? Mas é para dizer o seguinte, se eu tenho consciência, eu posso tentar identificar no modelo de negócio, assim, eu sou muito mais na linha de potencializar os pontos fortes, mas o que eu faço como leitura, assim, eu tento minimizar. Vou dar um exemplo prático de novo para sair do abstrato e chegar no concreto. Eu não sou fã de finanças. Mas, cara, eu estou no conselho de empresas, eu preciso responder sobre EBITDA, eu preciso responder sobre valuation, eu estou em projetos. Então, eu faço um esforço contra a minha essência para não ficar só na minha zona de conforto. Então, aqui eu estou falando de novo, na primeira pessoa do singular, estou falando, eu faço isso. Trazendo para franqueadoras, eu acho que assim, ele tem uma essência de pontos fortes, que bom, como é que eu integro esses pontos fortes no meu negócio e trabalho, ou ele tem sócios, né, complementares, ou ele tem uma equipe, gestores. Então eu tenho que mapear quais são os elementos que... O americano tem uma expressão que eu gosto. O que é nice to have e o que é must have. Né? O nice to have é, pô, legal se tivesse. Agora, tem coisas que são must have, que são obrigatório ter. Talvez o exercício da franqueadora é o que é must have e o que é nice to have. E você vai trabalhando. Não sei se eu consegui me fazer claro de como eu penso sobre isso. Não, com certeza. Acredito que eu entendi. É garantir o básico realmente dessas questões que são tratadas como vulnerabilidades, mas realmente potencializar os pontos fortes. Pô, o cara é bom de vendas, bom de relacionamento. Você vai falar para o cara fazer um monte de planilha, você está perdendo um talento. Tá matando... Eu estou simplificando planilha. O cara é excepcional na planilha, no controle. Aí você fala para ele liderar a equipe. Aí ele tem dificuldade. Então, um bom franqueador consegue enxergar isso no perfil e diz, olha, Vitor, você tem uma habilidade de controle, etc., mas o nível de energia do time está muito defasado, etc. E se a gente pensasse em algum modelo para trazer uma dinâmica melhor para os funcionários? E aí você começa a trazer uma consultoria e parte do reconhecimento e dizer o seguinte, eu sou bom nisso, mas não sou tão bom naquilo, né?